Você provavelmente conhece a Nike pelos seus tênis, pelas campanhas inspiradoras ou pelo famoso símbolo conhecido como swoosh. A história da Nike é uma combinação de visão empreendedora, inovação, marketing brilhante e muita persistência. E hoje você vai conhecer toda essa trajetória, mas o que muita gente não sabe é que a maior marca esportiva do mundo começou de forma extremamente simples, com um homem vendendo tênis no porta-malas de um carro. A história começa nos Estados Unidos, na década de 1960. Naquela época, o mercado de calçados esportivos era dominado principalmente por marcas europeias, especialmente as alemãs. Empresas como Adidas e Puma eram referência absoluta para atletas profissionais e amadores. Foi nesse cenário que surgiu um jovem chamado Phil Knight. Phil era corredor de média distância e estudante da Universidade de Oregon. Durante seus estudos, ele desenvolveu uma ideia que parecia simples, mas tinha um enorme potencial: importar tênis esportivos de alta qualidade fabricados no Japão e vendê-los nos Estados Unidos por preços mais competitivos do que os modelos europeus. Após concluir seus estudos, Phil viajou para o Japão e conseguiu fechar um acordo com uma fabricante chamada Onitsuka Tiger, conhecida atualmente como ASICS. Ao retornar para os Estados Unidos, ele procurou seu antigo treinador universitário, Bill Bowerman. Bowerman era reconhecido por sua obsessão em melhorar o desempenho dos atletas. Ele passava horas modificando e testando calçados para encontrar formas de torná-los mais leves, confortáveis e eficientes. Os dois decidiram se tornar sócios e, em 1964, fundaram uma empresa chamada Blue Ribbon Sports. Nos primeiros anos, o negócio era extremamente modesto. Phil Knight vendia tênis diretamente para corredores em competições esportivas, muitas vezes retirando os produtos do porta-malas do próprio carro. Não existiam lojas sofisticadas, grandes escritórios ou campanhas publicitárias. Existia apenas a crença de que eles poderiam oferecer um produto melhor para os atletas americanos. Enquanto Phil cuidava das vendas e do crescimento da empresa, Bill Bowerman continuava experimentando novas ideias para melhorar os tênis. Sua busca por inovação acabaria se tornando um dos pilares da futura Nike. Com o passar dos anos, a Blue Ribbon Sports cresceu rapidamente. Porém, a relação com a fabricante japonesa começou a enfrentar problemas. Os fundadores perceberam que depender totalmente de outra empresa era um risco para o futuro do negócio. Foi então que decidiram criar sua própria marca de calçados. Em 1971, surgiu um dos nomes mais famosos da história do marketing: Nike. O nome foi inspirado em Nike, a deusa grega da vitória. Curiosamente, Phil Knight não ficou totalmente convencido da escolha no início. Mas o nome acabou sendo aprovado por falta de alternativas melhores e rapidamente se transformou em uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Uma estudante de design chamada Carolyn Davidson foi contratada para desenvolver um símbolo que transmitisse movimento e velocidade. Pelo trabalho, ela recebeu apenas $35. O resultado foi o swoosh, aquele símbolo simples e elegante que hoje vale bilhões de dólares em reconhecimento de marca. Na época, ninguém imaginava a dimensão que aquele desenho alcançaria. Mas o verdadeiro diferencial da Nike não era apenas seu nome ou logotipo. Era a obsessão por inovação. Existe uma história famosa envolvendo Bill Bowerman. Certo dia, enquanto observava uma máquina de waffles durante o café da manhã, ele teve uma ideia inusitada. O padrão da chapa poderia servir como base para uma sola de tênis que oferecesse mais tração e menos peso. Movido pela curiosidade, ele começou a fazer experimentos utilizando uma máquina de waffles real. Desses testes nasceu uma das tecnologias que ajudaram a impulsionar o crescimento da Nike e consolidar sua reputação como uma empresa inovadora. A década de 1970 foi marcada por uma explosão no interesse por corrida nos Estados Unidos. Cada vez mais pessoas começavam a praticar o esporte, e a Nike estava posicionada exatamente no lugar certo para aproveitar essa tendência. As vendas cresceram rapidamente. A marca começou a conquistar atletas profissionais e amadores, tornando-se cada vez mais conhecida em todo o país. Mas o salto definitivo ainda estava por vir. Na década de 1980, a Nike enfrentava uma concorrência feroz. Uma das empresas que mais cresciam naquele período era a Reebok, que dominava o mercado fitness e ameaçava seriamente a liderança da Nike. Foi nesse contexto que aconteceu uma das decisões mais importantes da história da empresa.
Em 1984, a Nike assinou contrato com um jovem jogador de basquete que ainda não havia estreado profissionalmente na NBA. Seu nome era Michael Jordan. Naquele momento, ninguém sabia que Jordan se tornaria um dos maiores atletas de todos os tempos. A parceria parecia arriscada. Afinal, investir grandes recursos em um atleta iniciante não era uma estratégia comum, mas a Nike acreditou no potencial dele. Pouco tempo depois, foi lançado o primeiro modelo da linha Air Jordan. O resultado foi revolucionário. O tênis virou um fenômeno cultural. Não era apenas um produto esportivo, era um símbolo de estilo, identidade e pertencimento. Milhões de pessoas passaram a desejar os Air Jordan, mesmo sem praticar basquete. Esse sucesso transformou completamente a forma como as marcas esportivas trabalhavam com celebridades e atletas. Até hoje, a parceria entre Michael Jordan e Nike é considerada uma das mais lucrativas da história dos negócios esportivos. Ao longo dos anos seguintes, a empresa continuou investindo pesado em inovação tecnológica. Uma das mais importantes foi a tecnologia Air, que utilizava bolsas de ar no interior dos calçados para proporcionar maior amortecimento. Essa inovação deu origem a modelos extremamente populares e ajudou a fortalecer ainda mais a reputação da marca. Mas a Nike entendia que vender produtos não era suficiente, ela precisava vender inspiração. Foi assim que a empresa desenvolveu uma das estratégias de marketing mais eficientes já vistas. Em vez de focar apenas nas características técnicas dos produtos, suas campanhas passaram a explorar emoções, desafios, sonhos e superação. A marca queria que as pessoas acreditassem que qualquer indivíduo poderia alcançar grandes conquistas. Em 1988, nasceu um slogan que se tornaria lendário: Just Do It. 3 palavras simples, mas que carregavam uma mensagem poderosa. A campanha incentivava pessoas comuns a agir, superar obstáculos e perseguir seus objetivos. Não importava se alguém era um atleta profissional ou apenas alguém tentando melhorar sua própria vida. A mensagem era universal. Com o tempo, o slogan se tornou um dos mais reconhecidos da história da publicidade mundial. A década de 1990 consolidou a Nike como uma potência global. A empresa expandiu sua presença para praticamente todos os continentes. Novas categorias de produtos foram lançadas. Novos atletas passaram a representar a marca, entre eles estavam nomes lendários como Tiger Woods, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho e muitos outros. A presença da Nike nos grandes eventos esportivos aumentava ano após ano. A marca se tornou sinônimo de excelência atlética. Entretanto, nem tudo foram vitórias. Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, a Nike enfrentou críticas relacionadas às condições de trabalho em algumas fábricas terceirizadas localizadas em países asiáticos. Organizações e ativistas denunciaram situações de baixos salários e condições inadequadas de trabalho. A repercussão foi enorme. A empresa precisou rever processos, aumentar a transparência e implementar medidas para melhorar a fiscalização de sua cadeia de produção. Foi um dos momentos mais desafiadores de sua história. Mesmo assim, a Nike conseguiu preservar sua posição de liderança e continuou expandindo suas operações. Nos anos 2000 e 2010, a empresa entrou de vez na era digital. Além dos produtos físicos, passou a investir em aplicativos, plataformas de treinamento e experiências conectadas. O objetivo era criar um relacionamento mais próximo com os consumidores. A Nike deixou de ser apenas uma fabricante de tênis para se tornar uma marca de estilo de vida. Nesse período, também fortaleceu sua presença no futebol mundial. Jogadores como Cristiano Ronaldo e Neymar Jr. ajudaram a ampliar ainda mais a influência global da empresa. Outro fator decisivo para o sucesso da Nike sempre foi sua capacidade de contar histórias. Cada campanha publicitária busca criar uma conexão emocional com o público. A marca não vende apenas roupas e calçados. Ela vende a ideia de determinação, a ideia de superação, a ideia de que qualquer pessoa pode ultrapassar seus próprios limites. Esse posicionamento transformou a Nike em algo muito maior do que uma empresa esportiva. Ela se tornou um fenômeno cultural. Hoje, a Nike movimenta bilhões de dólares por ano e está presente em praticamente todos os países do mundo.
Seu logotipo é reconhecido instantaneamente por pessoas de diferentes culturas, idiomas e gerações. Mas talvez o aspecto mais impressionante de sua trajetória seja lembrar de onde tudo começou. Uma empresa criada por um corredor e seu treinador. Um negócio que operava vendendo tênis no porta-malas de um carro. Uma ideia simples que, através de inovação, coragem e visão de longo prazo, se transformou na maior marca esportiva do planeta. A história da Nike mostra que grandes impérios nem sempre nascem com grandes recursos. Muitas vezes, eles começam com uma visão clara, uma vontade enorme de resolver problemas e a determinação de continuar avançando mesmo diante das dificuldades. Da Blue Ribbon Sports, a liderança global. Do porta-malas de um carro a bilhões de consumidores. A jornada da Nike é um dos exemplos mais impressionantes de empreendedorismo da história moderna. E toda vez que você vê o famoso swoosh ou escuta as palavras Just Do It, está olhando para o resultado de décadas de inovação, ousadia e uma busca constante pela vitória. Essa é a história da Nike. Uma história que começou correndo pelas pistas de atletismo e acabou conquistando o mundo inteiro. E você? O que achou sobre a história da Nike? Que outro tema gostaria de ver aqui no canal? Deixe nos comentários, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Obrigado por assistir.